Aí está ele, Vivi, Obrigado, querido. Olha aí. Nossa, que voz, hein? Eu tenho o bonito do lindo da Paulista. Lindo da Paulista. O lindo da Paulista. O mais lindo da Paulista. Mais lindo. Fala assim. Boa noite, boa tarde. Tudo arrepiado. O cara Gostou, né? Nossa O senhora. cara fala... Charmoso. Alguém tá encoxando ele, aí ele fica com a voz assim. Sabe quando está sendo Ele anda com incubado? plug. Alguém encoxa ele, aí você fica com a Vem cá, Ele tem uma Olha lá. voz de Marlene Matos. Ó. parecido com esse ator. Já comentaram, mas normalmente não comentam mais. Já comentaram, mas evidentemente, é Voz de imitação. documentário. sensacional. Isso aí é, É dublagem, legal dublagem. demais saber que o Isso é Amber... Deixa o eu- Herbert Richards falando aí. Deixa eu falar agora. O Pavivi vai estar lançando o livro Oi, sim. dia 11, Semana que vem, sexta-feira. sexta-feira, não dessa semana, da Da outra. próxima, dia 11. Dia 11, ele vai estar lançando na livraria. Drummond, do Conjunto Nacional, aqui na Avenida Paulista, 2073. Drummond, Drummond. Ah, é aquela Uma do livraria lado. nova, é. É aquela do lado. Exatamente. Entendi. Vai ser pequeno. Muitas atrações. Vai ser Opa. pequeno o lugar para você. Tá todo mundo convidado para ir lá, 6 da tarde, A partir das 19h30. né? 19h30, logo Vou fazer depois. o primeiro bloco do Pingos ainda, que a gente trabalha. Boa. Lá estaremos. É, lá não estaremos. tem dó nem piedade. Lá estaremos. Sexta que vem, muito obrigado. Nós vamos fazer o fuzil e lá Obrigado. fazer a cobertura. Fazer Então, semana que vem, sexta-feira, 11 de 19h30. agosto. Exatamente. Qual vai ser a obrigado, pauta? muito Por obrigado. favor. Pode, claro. Puxador. Barbie. Ui, Seguinte, a gente não tem mais paz em nada. A gente tá falando aqui, por exemplo, tem filme, é rotulado de extrema direita. A Marina Puta, lá Silva vem fala- ele. Lá vem a Barbie. Calma, Zé deixa eu Barbecue. concluir. Pera aí. Vai, Guilherme de Pado. Deixa eu... Ali, a Marina Silva, a respeito do que aconteceu no Guarujá. pesado, hein, velho? No Guarujá. Falou que a extrema-direita se apossou do Estado e por isso a polícia também é violenta. Exato. Onde vai parar isso aí pra viver? A Eu não política sei. entrando em tudo, não tem saída? Eu sei que ela tá tentando sair do Ministério do Ambiente, eu acho que com uma fala dessa, né? Porque ela não é respeitada lá, acho que ela tá tentando uma boquinha de chibiu como sinistra da Justiça e da Segurança Pública. Ela não consegue dar conta nem da queimada da Amazônia, que se dirá de segurança pública. Aliás, ela usa dado falso. Ela fala da escalada da violência com a extrema direita, como se aqui tivesse, né, extrema direita. Primeiro que não tem extrema direita, segundo que os números dos últimos anos eles mostram que a violência caiu no Brasil. O crime regrediu no Brasil. Tanto estupro quanto assassinato. O que acontece é que foram bandidos que foram mortos. A Tudo princípio com são capivara, bandidos. com capivara. Exatamente. Agora, não foi só ela, né? Tem também o Boca de Trombeta, né? O João Willis. Também fez aquela postagem poética, o Haiti é aqui, o genocídio. É a chacina, a palavra da vez é chacina. Antes era genocídio, agora é chacina. A bola da vez é chacina. Mas isso não pega mais, né? Chacina do Pega Guarujá. mais. Isso aí não pega mais. Chacina do Você acha Guarujá. que pega? Olha, tomara que não. Não pega. Tomara Não que pega. não, mas eles ficam impunes. Eles ficam impunes porque eles usam vermelho. Eles podem tudo, eles podem ofender, eles podem chamar de genocida, de fascista, de nazista. Eles podem fazer... Matar o velho da van. Pode matar o velho da van, pode marcar a testa com ferro em brasa do sósia do Nicolas Ferreira. Aliás, eu queria saber se esse comediante contratou o sósia que fez o pornô do Janones. Lembra que o Janones escolheu a dedo? O Janones escolheu a dedo um sósia do Nicolas Ferreira para fazer um bola-gato, né? Um bola-gato em Onde anda esse inglês. Janones? Onde anda esse maluco? Janones foi para os Estados Unidos, agora voltou porque ele está numa tarefa, né? Mas não tá a na- meta da vida dele não tá na carreta. é proibir o bolsonarismo no Brasil. Tá entrando Não tá na carreta. sim. Na carreta? Não, o João Willis não entrou na carreta, né? Por causa do... Por conta daquele ataque ao Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, É. ele entra na SECOM. O que aconteceu? No dia que ele fez aquele ataque, eu mandei um e-mail para a SECOM. Aí a SECOM respondeu, não fui eu, né? Mandei Lógico, através anônimo. de outra pessoa. Sim. A SECOM respondeu e falou sim, a nomeação dele está prevista para a semana que vem. Ele vai assumir um cargo de assessor de propaganda do governo federal.
Mas aí o que aconteceu? Ele começou a subir tanto o nível da baixaria que o Paulo Pimenta, que é o chefe da SECOM, ele falou, não, aqui ele não vem. Só que ele é afiliado político da Janja. Sim. O Jean. Quando ele voltou, então, ela assim, fez uma festa. A SECOM hoje não sabe se ele entra ou se ele sai. Fica que ele entra, sai. Por causa do tweet da polêmica. Exatamente. E o silêncio da Ele não Tebet? para. O que você acha que vai acontecer com Tebet a Tebet? fritadinha, né? Ah, Tebet não é Tebet, agora é Simone Tebet, né? Tebet, ela vai- Ela tá no numa no gelada. Tebet, exatamente. Vai meditar. Então, silêncio. mas me fala uma coisa. Falando bem baixinho. Fala bem baixinho. Falando bem baixinho. Fala bem baixinho. O Calango. O Calango, ele tá que tirando... é esse Calango? Eu não sei quem é o Calango. Mostra o Calango. É o Calango. Eu não sei. Calango. O original pô. de fábrica. Calango, você sabe. A vida não é o Leonardo. jardim. O Calango, ele tá fritando as mulheres. O Gordão Por quê? Soprando, eu sei que é. Eu tô fazendo não sei. fricote. Ei, né? nossa. Ei, fora do ar, como sempre. Por que o Calango? Porque, ó o Calango, ó o Calango. Feliz. Ah, agora eu entendi. Saindo da festa. Agora eu entendi. Isso ele. O Calango, o Com nordestino. ilustração, tudo fica melhor. Aí ele saindo de Curitiba. O Calango, ele tá fritando as mulheres. Ele já fritou, como você falou aqui. A nossa querida a Marina. A Daniela. A Daniela, Daniela que já tá Dani sim, deixou já o cargo vaguinho. E agora? Foi, agora a Tebet faz tempo, né? A Tebet faz tempo. Ela pegou um ministério. Porque tinha o Ministério da Economia, do Paulo Guedes. Aí repartiram em 3. Aí ficou a Fazenda, que faz o que interessa, e 2 outros que não fazem nada, que é o da Tebet e o do Alckmin. Né? Da Tebet é o planejamento e do Alckmin, que é do desenvolvimento, se não me falha. Aliás, um abraço pro Paulo Guedes. Tive a honra de almoçar com ele semana passada. Opa! Você sabe que um amigo meu votou no PT, né? Aí ele votou no PT e falou: votei no PT, eu gostava do Bolsonaro e tal, mas eu queria tanto que o Paulo Guedes continuasse. Não é? Acho que é o que? É self-service. Amigo né? meu. Amigo meu. Eu votei no PT, esse Bolsonaro grosso, genocida e não sei o quê. Mas eu queria tanto que o Paulo Ele é daquele Guedes tipo voltasse. que não beija na boca só, então. Mas o Guedes, Ele só não beija na boca. Como é que tá o Guedes? Conta do Guedes, vai voltar, vai botar. bem. Não, ele não quer mais falar de política. Não, mas ele ia pro Tarcísio. Ele falou que tá no mundo das ideias. Fala pra ele vir aqui. Mas ele tá que nem o Sami, né? Tá com o dinheiro tudo. Ele não Sim, tá dando entrevista. offshore. Não. Tá dando entrevista. Vem almoçar não. com Você a acha gente, que eu não né? tentei? Você acha que eu não dei uma tentadinha? Você falou, vem, vai lá, pô. Não. Cara, Eu não era quero, bom, mas eu né? vou insistir. Gabinete do Eu vou insistir. Bolsonaro. Aí o cara, um só, fazia o trabalho de 3. E esses 3 hoje não conseguem fazer 10% do trabalho daquele um. É a mesma coisa da Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura e da Pecuária e da Pesca. Aí o Lula vai e reparte em 3. O Ministério da Agricultura, que não faz nada, o do Desenvolvimento Agrário, que é o da Reforma Agrária e do INCRA, e o da Pesca, porque ele nunca viu dar peixe em terra, né? Essa explicação, ela é louvável. É o break do É o Reginaldo. breakzinho do Reginaldo. Só pro Reginaldo a gente continua. O cara O dedo dele fica ali em Pavinato polvorosa. adora o Agora, Delari. deixa eu falar uma coisa pra você. Por exemplo, ontem eu tava vendo lá a ministra Carmen Lúcia e a Rosa. E a Rosa Weber. Rosa. Você sabe, cara. Você gosta dessa? Eu acho essas ministras que elas são boas. Porque elas são low profile. Elas são. Né? A Rosa Weber de fato é. A Rosa Weber de fato é. Ela nunca fala fora dos autos, ela não dá entrevista. Então, a Rosa, mas como a deveria Rosa ser, Weber não é, é. Pavinato? Como Oi? deveria ser. Como deveria ser. O ideal e o legal é isso. A lei manda que assim seja. A lei é para quem usa verde. Não, mas é o amarelo, estilo do cara. É o temperamento do juiz. Tem juiz que é. Mas não pode. Não pode, é lei. Pode. Você vai. Hoje pode. Você não. Você é um puta Robert. Você é um puta Robert De Niro. Certo. Calma. pode Nós cantar. estudamos. Ao coração. Isso aqui jamais seria um juiz. Por quê? Porque não fala. É um pavão. É um pavão. Exatamente. Ele tem escola de Isso samba. aqui ele fez direito pra ficar no tribunal. Sim. É um puta Senhoras e porta-bandeira. senhores, é o porta-bandeira. Dá uma Ele rodada. dança. Ele faz o show dele. A
Eslovênia. Jamais, Mamãe querida. É o que maravilha da jurisprudência. Exatamente. E vou dizer uma coisa, maravilha. e vou dizer uma coisa, manja muito. Muito. Sim, é técnico. Nossa senhora, a hora que ia no intervalo manjava. Mas você não foi. Você não foi. Você não foi. Ai, se os banheiros do lar do São Francisco falassem. Você não foi pra esse lado porque você é um cara que gosta. Exato. A lei manda É. você ser circunspecto. A minha mãe sempre pergunta isso. Por que você não faz concurso? Fica trabalhando naquela porra de Jovem Pan. Vai fazer um concurso. Minha mãe também fala. Aí eu falo pra ela, não, eu gosto de falar. Mas fala se esses juízes estão falando aí, mas tá errado. Não pode. Eu não gosto. Tá certo. Mas você não acha que vai A culpa é sua que me criou pra ser honesto. Hein, você não acha que isso vai mudar? Vai mudar? Vai mudar. As coisas mudam. Vai mudar quando o Brasil ele tomar rumo. Tomar rumo é o quê? É ter gente honesta em Brasília. Porque hoje o que a gente está vendo em Brasília? É um deslocamento de competência. A gente tem no legislativo, que sempre foi o mais importante dos poderes, pessoas com débito na justiça. Tá. Então, se é o legislativo que pode confrontar o judiciário, e não o faz, porque o judiciário tem sempre uma pastinha com o nome dele impresso, fala, olha, tem uma pastinha aqui com o teu nome e tal. É. Aí o que o legislativo faz? O Zé Maria Trindade, do Pinhos, ele tem uma frase ótima. Pois é. O cara entra para ser no legislativo, para ser deputado, aí o cara, ele tem verba para roubar, as emendas para roubar, depois ele tem que se reeleger para ter emenda, depois ele tem que roubar para se reeleger, e depois ele se reelege para roubar, e depois ele não sabe mais o que ele está fazendo. A maioria é assim. Então, qual é o lance do legislativo hoje? É votar, tinha um mensalão, hoje é o freelanção ou paper vote. É o sistema do Brasil, é o paper vote. Né? Você não precisa entrar no governo, mas tem uma votação, aí o governo entrega as emendas, né? Ele paga para votar. O paper vote, que é no Brasil, em que a imoralidade é proibida pela Constituição, a lei mesmo imoral, ela é considerada válida no Brasil. Enquanto que, veja, a legítima defesa de um policial é questionada, uma lei legal que está em todos os ordenamentos jurídicos do mundo civilizado é questionada, uma lei imoral como essa não é. Mas está lá, então, o que ele está fazendo, o legislativo hoje? O legislativo está governando, o judiciário está legislando e o executivo ele está dando a pauta moral do Brasil, dizendo o que é justo e o que é injusto. Mas tudo trocado. Então, mas é meio anarquia, então. Anarquia não é pior que anarquia. Mesmo. Não, mas é meio anarquia. É pior que anarquia, porque uma vez que o governo ele só brinca de dizer o que é justo e o que é injusto, mas o judiciário não perdeu a função dele, e além de julgar, o judiciário legisla, a gente tem um poder só que manda nos dois. Essa que é a grande verdade. Que se o judiciário mandar sair, vai mandar sair. O presidente não tem poder de fiscalizar e chamar o judiciário na chincha. O legislativo tem, mas ele faz? Não. Então o judiciário, como ele controla o legislativo, e o legislativo controla o executivo, então, o judiciário acaba controlando os dois. Tá, mas isso foi bolado, né? Esse sistema foi bolado. Não nasceu na fonte. Não. Na fonte não. da... A coisa vai vindo não crescendo, né? É igual... Então, mas como é que se resolve? Porque tem uma coisa, viu, Pavinato? Eu não acredito muito em ideologia no Brasil. Eu não acredito em ideologia. Não que o brasileiro é patriota. Eu não acredito nessa papagaiada. O brasileiro, se tá bom, ele vai. Se passa lá no Se tá bom, ele vai. A gente tá vendo as coisas aqui. Fui no sacolão. O negócio tá funcionando. Corinthians tá ganhando. As coisas estão meio que funcionando. Parece que o negócio aqui tá indo. Agora vai. Tem o percentual fanático, né? Não. Os fanáticos sempre tem. Não, sim. Mas o que a gente vê? As pessoas que estão preocupadas são as pessoas que têm voz pública e estão meio que na oposição. Exato. Essas pessoas, tipo você, tipo eu, sabe, que estão, sabe, medindo o que falam.
Né? Sim. Com preocupação de encana, pianinho. São só essas. Mas quem tem voz, quem é uma classe. Não é é. uma classe. Não é. É só algumas pessoas que estão com essa preocupação, falando de censura e tal. O povão não tá nem aí. O povão não tá nem aí. O povão quer o churrasquinho, quer aquilo que o Lula falou. O churrasquinho, a picanha, Corinthians tá ganhando, beleza. Vai, Corinthians. Um pouquinho mais grave, porque o povão também tá sofrendo. Se ele posta alguma coisa no Twitter. Não, não sei, cara. Eu a não violência sei. contra o ministro tal. Eu não sei. Mas não Esse precisa cara- Mas tem caso. Mas eu acho que não precisa só postar a questão das prisões do 8 de janeiro de gente que não estava depredando. A pessoa tá preocupada, porque assim, se eu chego no Twitter, falo alguma coisa, sou repreendido. Se a pessoa quer se manifestar, quantas manifestações já não aconteceram que não teve ninguém na rua por Mas o medo? 8 de janeiro é um exemplo. Oi? Ele pegou aquilo como um exemplo. É um exemplo, tem um é caso o mesmo aqui, ó. exemplo das Um redes caso aqui em sociais São pra cada um de Paulo, nós. nem Tá louco? antes do 8 de janeiro, hein? Com esse negócio de Fish Expedition, né? Que você quebra o sigilo de um e vai quebrando o sigilo de todo mundo na cadeia, que vai se conectando com um. Aí eu conectei com quem estava conectado, com quem estava conectado, com quem estava investigado. O meu sigilo também vai pro saco. Nessa expedição que é ilegal, tem um caso aqui em São Paulo que eu vi aqui na Polícia Civil de São Paulo, em que a assessoria jurídica de um ministro ligou para o diretor da Polícia Civil, pediu porque uma senhora no grupo de WhatsApp, tipo grupo de novena, ela falou, tem que fechar o STF mesmo e esses ministros têm que sumir. Falou. Aí pediu para averiguar a senhora. Quase 70 anos tinha a senhora. Tá, aí o diretor falou, não, deixa quieto, não é nada isso aí. Olha um grupo de WhatsApp, tipo assim, pessoa falando coisas que uma pessoa normal falaria num bar. Bom, 15 dias depois, liga a assessoria jurídica do tribunal e fala, não, a gente repensou, nós não vamos deixar quieto não, vai lá averiguar, vamos abrir aqui a representação. Bom, o diretor mandou para lá um pessoal da polícia. A senhora, ela estava hospitalizada em choque porque uns dias antes a PF tinha ido lá e revirado a casa dela. Meu Deus. Ela não foi presa. Tá. Mas foram lá dar um sacode. Entendi. Foram lá dar um sacode. Então assim, Uma o pessoa povo ele comum, não né? tá tão Exato. tranquilo Não assim. tá. Eu acho que tá. Tá. Porque hoje a gente vive numa sociedade de vigilância. Mas eu acho que o grande povo, tipo assim, a maior parte do brasileiro, aquele que eu falei ontem, que só se preocupa em colocar comida na mesa, esse ele tá muito tranquilo. Tá tranquilo ou tá com medo? Exatamente. Não, tá ele tranquilo. tá tranquilo. Ele não tá tranquilo, preocupado porque assim, com o outras dinheirinho coisas. que ele tá ganhando, ele tá conseguindo comprar feijão, ele tá conseguindo comprar ovo, então ele tá tranquilo. Quando ele não conseguir mais comprar isso, aí sim a coisa muda de figura. E esse quando é Mas quando? então, esse é o Esse quando a questão. quando o Brasil tiver um nível de educação compatível com o mínimo Então, mas com a é por democracia. isso que eu acho que a canhota vai ficar mais 30 anos no poder. Porque é o Se seguinte... depender do calango. Então, porque o calango ele vai montando a coisa. Agora ele quer montar os prefeitos. Continuidade. Fazendo a base. Sim. É a continuidade. Ele tá fazendo a base. Não é que nem o bolsonarista que Uma fica lá. vez e acabou. Uma vez e acabou, uma vez e nunca mais. Não é que nem a Espanha na Copa, que ganha uma vez e nunca mais. Cara, que ganha sempre, ele tá montando o esquema. E se ele consegue, faz o arcabouço ali, dá o tomé ali, porque vai jogando pra frente. Essa dívida da Petrobras e não subir a gasolina, vai jogando lá pra frente. Joga, porque o jeito que foi, da Dilma. Sim. Isso. O PT só saiu porque deu aquela puta cagada dos ônibus, soltaram bomba, entraram lá. Mas senão isso não tava aí, bicho. Exatamente. Senão tava aí. Exatamente. Mas e toda a movimentação que esse governo tá fazendo é pra ficar, não só 30, mas muito mais, talvez. Lógico. Se você pega tudo. Quando o Lula ele descontinuou a escola em tempo integral, a escola tempo integral não, a escola cívico-militar, que tinha começado no governo Bolsonaro, era uma escola que não tinha evasão, os alunos eles aprendiam mais português e matemática, e os países nórdicos, eles têm testado já há alguns anos que a melhor forma de você prevenir o cidadão contra fake news, tanto dele ser vítima como propagador, é ensinando o idioma
e matemática. Porque com o idioma ele sabe ler, obviamente, e com a matemática ele sabe equacionar a leitura. Ele sabe que os parágrafos anteriores não podem levar a uma conclusão, por exemplo. Então é muito básico. Matemática e língua, o idioma, eles são essenciais para a democracia. Então nas escolas cívico-militares não tinha evasão, as crianças aprendiam mais matemática e língua portuguesa, e as crianças não morriam, não corriam o risco de levar uma facada, um tiro, que quando acontece o pessoal do governo tripudia no caixão de criança. Sim. Aí ele mandou fechar, falou, não quero isso aqui. Justificativa técnica do Ministério da Educação. Não teve. Teve algumas frases preconceituosas contra o programa, né? Falando que foge ao princípio constitucional, aquele blá 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 de sempre, e ele dizia, e o Lula disse o seguinte, quando ele decidiu descontinuar. Bom, nos últimos anos, esse modelo beneficiou 192 mil crianças e jovens, ao custo de 100 milhões de reais. Tá muito caro, vou fechar. Aí ontem ele assinou a escola em tempo integral, que é uma piada. Isso é para eternizar. Mas o que eu ia falar da cívico-militar? Como a criança aprende português e matemática, ele não vai aceitar discurso de político que só faz propaganda. Então o Lula viu ali, tem 192 mil crianças e jovens que vão fazer 16 anos e vão se tornar eleitores e que ainda podem ensinar os pais a lerem e a compararem fatos com o discurso, e eu vou perder aqui 192 mil eleitores e as suas famílias. Essa foi a minha leitura, porque o Ministério da Educação não deu justificativa técnica. Aí ontem ele assinou a lei da escola em tempo integral, que é uma piada, falou assim, criticou novamente quem diz que quem investe na educação faz gasto, que educação não é gasto, mas peraí, semana retrasada ele falou que era gasto a escola cívico-militar. Bom, ele assinou e ainda disse, anteontem, que era importante esse modelo que ele está adotando porque criança pode mudar a cabeça do pai. Veja o motivo eleitoral. Pronto, aí. tá feito. Então, aí você olha no detalhe o projeto. O projeto ele prevê o gasto de 4,1 bilhões de reais e quer atender ao longo de 3 anos 3,2 milhões de crianças e jovens na escola em tempo integral. Certo. Agora vamos fazer a matemática, Sami. Ele criticou a escola cívico-militar, que atendeu 192 mil crianças e jovens, por 100 milhões. Se ele aplica na escola cívico-militar e tem o mesmo resultado, com 4,1 milhões, ele atendia a 8 milhões de crianças em 3 anos. Olá. E não só os 3,2. É. Ou seja, ele atendia todo o público brasileiro com esse dinheiro que ele quer torrar. E como é que ele quer torrar? Ele quer aumentar a carga de horário da criança dentro da escola, mas o Ministério não fala nada do que vai estar sendo feito dentro dessas 7 horas. Ou seja, qualquer coisa é aceita. Basta a Secretaria de Educação falar, eu quero o dinheiro, eu vou fazer aqui tempo integral, e pode ficar passando filme. Exato. O dia inteiro. Sim. Pode passar, ficar... Sabe? Não tem currículo. Não tem currículo. Não tem currículo. E ao invés de olhar para matemática e língua portuguesa, e o governador do Rio Grande do Sul veio aqui no Direto ao Ponto semana passada, ele falou, na rede pública a coisa mais difícil da gente encontrar é professor de matemática bom. Você sabe que ontem, você sabe que ontem, educação sexual. Ontem nós comemoramos o Dia da Suíça. Ontem? Foi ontem, dia 1º de agosto, o Dia da Suíça. Eu vou trazer aqui para vocês a escola suíça. Opa. Sim, tem aqui em São Paulo. Eu vou eu vou trazer de lá. Ah, você vai trazer a original. Vou trazer de lá, você vai ver que escola pública da Suíça, para você ver que escolinha chupeta. Pública. Mas é escolinha pública, mas é na Suíça. Aí é outro nível. Aí é outro padrão. Você fazer experimento. Já que a gente está matemático aqui, e o arcabouço fiscal? O Lira... O arcabouço está parado esperando o dinheiro. Está congelado. Acabou. Enquanto não vê a grana, o Lira é bom do poker. Os 9 bi. A gente falou que o Lira sabe jogar as cartas. E o que você acha que tem por trás do arcabouço que está lá congelado? Bom, arcabouço. O arcabouço é o substituto do regime de teto de gastos. Aí vem o PT. Não, aqui a gente adota o modelo Vinícius de Moraes. É uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Opa! Aí o que vai pôr no lugar? Porque o mercado ele precisa ficar mais calmo.
Calma. Entendeu? Então você cria um caos, não tem nada que limite. Aí fala, vai vir um arcabouço. Aí o mercado fica mais tranquilo. Oba. É melhor que nada. Então aí já melhoram os números. Aí vota, faz a urgência, libera aquela dinheirama. Da mesma forma, foi com a reforma tributária, a reforma Sérgio Naia, hoje a reforma tributária. Aí passa um texto do arcabouço, sobe para o Senado. O texto dos males era o menor. Mas ele precisa de 100 bi, dos males é o menor. Ó, presta atenção. Aí foi pro Senado, o Senado mudou, agora volta pra Câmara. Calma. O que acontece é o seguinte. O Barba, o Calango, ou Luiz Inácio, como você Lulu, o Nuna, o Janjo, magnífico. como você preferir chamar. Este corintiano que aí está, ele precisa de 100 bilhões, não é isso, professor? 100 bilhões. 100 bi para zerar o jogo ano que vem. Só no primário. Então, só no primário. Sim, fora para comer no ginásio. livre. Mas é o primário que conta. E o ginásio? Então ele precisa arrumar 100 bi. Da onde ele vai tirar esse dinheiro? De imposto. Aí É nóis. Da onde ele vai pegar o bi? Só não tem mais que tirar. Mas você não viu que essa reforma tributária, que agora está no Senado, ela não define a alíquota? Pergunta se tem um estudo com o número da Secretaria Especial para a reforma tributária. Não tem nenhum. Então, mas essa reforma que a gente viu é só do consumo, por enquanto. Ele vai, o Jaiminho está tentando mexer. Não, por enquanto é o agrupamento do... Mas é consumo. É consumo. Consumo. O perigo está na renda. Estão falando em 60%. 60% de imposto, Mas você bonitão. sabe que no 3 dias você no primeiro momento... 3 dias por semana? O difícil é que ele precisa para esse ano. Né? Ele precisa para esse ano do caixa. Então ano que deve vem. bater um certo desespero. Porque o ano que vem ele quer fechar no 0-0. E aí os especialistas do Estadão Broadcast fizeram lá, consultaram um monte de gente, falaram que para fechar no 0-0 o Brasil ainda precisa de 100 bilhões. Isso. Exatamente. Então ele já tirou da educação. 100 bi para zerar, não é que vai resolver. Tirou 1,5 bi, educação e saúde. Eles sempre tiram da educação e saúde. Né? Sim. Que é o que mais Eu falo tem. pra você, a melhor maneira de você perder dinheiro é pagar imposto pro governo. Porque nada Agora, faz o quê? É o pior investimento. É o pior Vamos coisa votar que existe. agora a questão do CARF no Congresso. E a proposta do Haddad é a seguinte: o cara que ficar não pagar o imposto, o cara decidiu sonegar para discutir no CARF. Aí fica 2 anos e pouco no CARF. Boa. Ele deixa de pagar uma milha, por exemplo. Ah, não vou sonegar 1 milhão. Aí a proposta do Haddad é para acelerar. Para o cara que pensou em sonegar e quiser levar para o CARF, não vai correr juros nem multa. Então o cara pega, aplica, se ele aplicar no Tesouro Direto, com renda semestral, chegou no final do CARF, ele lucrou 1,5 milhão e paga 1 milhão pro governo. Tá certo. Obrigado Olha que pela sensacional. Essa conta fecha. É sensacional. Aí, ó, Sammy. É Uma sensacional. boa dica de investimento. Eu agradeço a dica. O Brasil é bom pra quem deve. Pra quem deve. Ideia É um do tesão Haddad. ser devedor. Ideia do Haddad. Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Eu gostaria de agradecer o convite. Você sabe mais que eu uma assisto vez. todo dia o seu programa à tarde, às Linha 15 direta. horas, aqui. Não, às 14, né? Termina Vou o pânico. focalizando. Termina o maravilhoso. pânico, entra. Eu gosto do cabeça de Linha bebê. de frente. O que foi, ô? O que você tá Não, eu tô falando falando aí? que tem o rapaz Como que assim? trabalha Tá com muito eles lá, que é o conveniente. cabeça de bebê que é sensacional. Cabeça de Cabeça bebê. de bebê. Eu não sei, o cabeça de bebê. Cabelo é de muito bom. ceninho. Você tá lindo, hein? Tá, obrigado. Você tá... Tá lindo. São seus olhos, são seus olhos, meu amor. Tá com colchão, irmão? E vou dizer uma coisa pra você, e o cara manja muito. E dia 11... Manja uma gaula, né? Manja muito. Grande professor. Dia 11, aqui no Conjunto Nacional, na outra livraria aqui, não é a que faliu. Isso. É do lado. É do lado do da que lado. faliu, você sabe o que eu tô falando. O Pavinato com 2 T's, siga na rede social, vai estar lançando o livro da Silva, a grande fake news da esquerda. Tiago Pavinato, nosso grande colega aqui da Jovem Pan. Obrigado.